Bom, temos aí essa questão, tá? Que está descrevendo uma espira retangular, largura L, que vai ser abandonada do repouso e vai entrar numa região de campo magnético, tá? Tá na vertical, por isso que ele forneceu aqui a aceleração da gravidade, né? Vai cair na vertical. Tem o campo magnético e pede a velocidade da espira de massa m e que tem uma resistência R quando adentrar, beleza? Totalmente no campo magnético, né? Ou seja, quando a parte superior tiver aqui na totalmente, ou seja, quando a parte superior chega ali na fronteira, né? Ou seja, ela vai estar totalmente imersa no campo magnético, tá? Essa questão aí me mandaram como uma dúvida para eu responder. Acho interessante, né? Bora discuti-la aqui. Seguinte, o que é que vai acontecer conforme a espira começa a descer? Ela vai estar variando o campo magnético, né? Vai ter uma variação no fluxo magnético, né? Porque em algum momento ela vai estar assim. Deixa eu pegar um momento aqui, um pouco após, né? Ela começa a sua descida. E essa parte aqui, né? Que vai estar imersa no campo magnético. Beleza. Com uma certa velocidade v, ela vai estar caindo, beleza? E aí é o seguinte, vai estar variando o fluxo conforme ela desce. Por conta de ter uma variação no fluxo, vai ter uma DDP, uma força eletromotriz. Por conta disso também vai ter uma corrente. E pelo fato de eu ter condutores, né, um condutor em movimento no campo magnético vai ter uma força magnética. Beleza? Então, existem vários efeitos que vão acontecer durante esse movimento. Queremos saber a velocidade no final. Seguinte, a força eletromotriz, ela varia, porque é o seguinte, conforme a espira está caindo, é porque ela vai ser abandonada, né, do repouso, então a única força resultante é o peso, então vai começar com uma aceleração igual a g, então essa velocidade vai aumentar. Durante certo tempo, essa velocidade ela vai variar, porque conforme a espira entra, vai ter uma força, vai ter a variação no fluxo, que vai ter uma DDP, tá certo? Aqui, o que vai ter uma força, uma corrente elétrica, e veja, a corrente elétrica depende da DDP, e a DDP depende da velocidade do conforme, porque ela vai descer muito rápido inicialmente, né? Conforme ela vai descendo, a velocidade vai aumentando, então esse fluxo vai variando um pouco mais rápido, né? Então a DDP vai mudar, não vai ser constante. Então a corrente também não vai ser constante. Então a força magnética também não vai ser constante, tá beleza? Então as coisas não vão variar de forma uniforme aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Bora pegar um instante qualquer. Eu vou fazer aqui a equação diferencial. A gente vai chegar numa equação diferencial. Mas tem outra forma de analisar sem ser por esse caminho. Mas bora aproveitar que estamos aqui, né? E desenvolver. A gente vai largar então ali, beleza. Vai largar. A espira vai descer. Em algum momento vai ter um instante. Em algum instante vai ter uma velocidade v. Beleza? Bom, sabemos que a força eletromotriz em módulo é dφ dt, né? Ou seja, a taxa de variação do fluxo magnético. E o fluxo magnético? Bom, fluxo magnético, nesse caso, vai ser campo vezes área, tá? Que vai ser campo vezes... Essa área aqui, bora pegar um instante pequeno de tempo que a espira desceu, tá? Então, ou seja, em que variou, tipo assim, um instante em que ela desceu dx, um valor elementar dx. Então, nesse caso, deixa eu apagar aqui. Então, nesse caso, vai ter também uma taxa de variação, né? Uma variação elementar do fluxo magnético, dφ, vai ser igual ao campo vezes
essa área que variou, que foi o quê? L, né? Porque isso aqui é L. L vezes dx. Pronto. Aqui eu tenho a expressão para... Aqui eu tenho a expressão para a variação elementar do campo magnético, tá? Do fluxo magnético. Confundo campo fluxo. Bom, se eu derivar em relação ao tempo, ou seja, fazer o estudo da taxa de variação, ou seja, vou pegar esse resultado, derivar em relação ao tempo, então fica dφ dt igual a d dt, derivado em relação ao tempo, né, de b, L, dx, tranquilo? Bom, BL sai, então fica dφ, taxa de variação do fluxo, ou seja, o fluxo instantâneo, vai ser BL dx dt. Só que isso aqui, né, isso aqui vai ser a velocidade instantânea, que eu estou assumindo aqui que é v, né? Ou seja, eu peguei o momento do movimento da descida, que tem uma velocidade... Naquele momento tem uma velocidade v. Eita, porra. Tem uma velocidade v, tá? Então isso aqui vai ser essa velocidade, dx dt. Beleza? Então, temos que a taxa de... o fluxo instantâneo vai ser B L vezes V. Tranquilo? Vamos guardar isso aqui. Pronto. Isso vai causar o quê? Então, isso aqui é a força eletromotriz, né? Então, veja, a força eletromotriz, ela depende da velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea depende da força resultante, porque a aceleração vai variar. Tá entendendo o drama aí? Então, beleza. Então, nesse instante, a força eletromotriz é essa, tá? Bom, com isso, eu também posso encontrar a corrente que vai ser percorrida aqui. Bora encontrar o sentido da corrente pela lei de Lenz, tá? Como o campo magnético, o fluxo, ele está aumentando para dentro, na espira vai surgir uma corrente elétrica no sentido de se opor a esse aumento, né? Então, como está aumentando mais campo magnético, linhas de indução entrando, a espira vai induzir uma corrente no sentido contrário, né? Ou seja, se opondo a esse aumento, então para cá. Então seria, usando a regra da mão direita, a gente descobre que o sentido da corrente é aqui, ó. Bom, então eu tenho uma barra condutora sendo percorrida por corrente elétrica no campo magnético, então vai ter a força magnética, né? Aquele B e L. Então, ó, vai ter uma força magnética. Nesse caso, usando aí a regra da mão espalmada, dos três dedos aqui, ó, corrente, campo, força. Então vai ter a força magnética. E claro, tem um peso, né? Vamos colocar o peso agora. E claro, vai ter o peso, então essa força é resultante. Só que apenas o peso é constante. A força magnética está variando aí. Porque essa força é B e L, tá? E veja, vê. Força eletromotriz é R vezes I. Como é instantâneo, então em determinado instante em que a velocidade for V, a força eletromotriz é isso aqui, tá? Então nesse instante eu tenho R vezes I, né? Então a corrente vai ser força eletromotriz sobre R, tá? E a força eletromotriz é justamente BV, né? No caso ali, BLV. Tipo, se fosse uma questão da espira estar entrando nessa região com velocidade constante, aí sim a corrente seria constante, né? Mas não é o caso. Então, ó, eu tenho então a corrente depende nesse instante, depende do valor instantâneo da velocidade, tranquilo? Pronto. Essa força magnética,
é o quê? B e L. Pronto. Então a força também depende da velocidade. Então B I, que é BLV, sobre R vezes L. Então essa força, ela é igual a B ao quadrado, L ao quadrado, vezes V sobre R, tranquilo? Então, justamente essa força, ó, a força depende da velocidade. A velocidade não é constante, essa força não é constante, entendeu? E aí, bora para a segunda lei de Newton. Força resultante, F menos o peso, aliás, é o contrário, né? Peso menos F é igual a massa vezes aceleração. Como a aceleração é constante e eu quero o valor instantâneo, essa aceleração é a taxa de variação instantânea da velocidade, dv/dt. Substituindo tudo, substituindo a força, fica mg menos F, que é B ao quadrado, L ao quadrado, sobre R, vezes V, igual a M dv/dt. Pronto. O que nós temos aqui é uma equação diferencial, tá? De primeira ordem. E a gente vai resolver. Resolvendo em relação ao tempo, eu vou encontrar... Para encontrar a velocidade em relação ao tempo, eu vou estar encontrando a equação horária da velocidade, tá? Então, bora lá. Vamos resolver. Para isso... para resolver isso aqui, vamos isolar dv, velocidade e tempo, tá? Então, fica da seguinte forma: dt sobre m igual a dv sobre mg, tudo isso aqui, ó, porque é uma expressão que tem a velocidade, é uma função da velocidade. B ao quadrado, L ao quadrado, sobre R, vezes V. Pronto. Daqui, tá? Vamos integrar. Vamos integrar. Aqui em relação à velocidade e ali em relação ao tempo. Em relação ao tempo, bom, vamos assumir o instante inicial 0, né? Até o instante t, os limites da integração. E aqui começa do repouso e eu quero até no instante t que vai ter uma velocidade v, beleza? Bom, esse lado da integral é fácil, né? Porque 1 sobre m é constante, então a integral de dt, a primitiva é t, aí fica t menos 0 que é t, então fica t sobre m. Que a primitiva, porque aqui tem o 1, né? Então a primitiva de 1 é t, porque a derivada de t, porque a derivada de t é 1, né? É o contrário, isso para quem não tá ligado. Aqui é o seguinte, a primitiva disso aqui vai ser 1 sobre menos, isso aqui faz o papel de A, menos 1, quer dizer, 1 sobre B ao quadrado, L ao quadrado sobre R, vezes ln, vou botar aqui o ln de mg menos b ao quadrado, L ao quadrado, R, V, aí zero, os limites, né? 0V. Por quê? Porque, veja, se você derivar isso aqui, vai dar isso aqui. Pode fazer. Pronto. Agora é desenvolver isso aqui, tá? Isso aqui é constante, pode sair para fora. Então fica menos R sobre B ao quadrado, L ao quadrado. Isso aqui, tá? Aí vamos lá, fica
ln de... Substituindo, né? V. Então, mg menos b ao quadrado, l ao quadrado. Agora é só desenvolver, tá? Daqui pra frente, vamos desenvolver essa conta, v. Agora, para variável igual a zero. Então, isso aqui vai ficar zero e só sobra o que? O mg. Menos ln de mg. Beleza? Bom, eu posso passar isso aqui multiplicando aqui desse lado. Aí fica menos b ao quadrado, l ao quadrado, vezes t sobre r. Rm. M vezes r. É igual a ln. Quando eu fizer a divisão, pela propriedade de log, né? Vai ficar isso, porque é uma subtração, vai ficar isso dividido por isso. É a mesma coisa que ln de 1 menos b ao quadrado, l ao quadrado, mgr vezes v. Pronto. Aí agora, desfaz esse logaritmo, né? Aí fica o quê? Euler elevado a menos b ao quadrado, l ao quadrado, t, sobre m vezes r, igual a 1 menos b ao quadrado, l ao quadrado, mgr, vezes v. Tá? Bom, eu quero isolar v, tá? Aí eu vou passar esse termo para o outro lado, passar multiplicando, fazer um get aí. A gente vai ter que a equação horária da velocidade vai ser mgr sobre b ao quadrado, l ao quadrado, l ao quadrado no caso, vezes 1 menos Euler elevado a menos b ao quadrado, l ao quadrado, m vezes r, vezes t, a variável é o t. Pronto, só isso, tá? Cara, só isso. Não sei por que tem gente que reclama de física. Bem simples, só pra gente poder encontrar como a velocidade muda em relação ao tempo quando essa espira ela vai, né, tá, quando ela estiver caindo. Só isso. Beleza, beleza, beleza. Encontramos aí. Então, tá. É assim que vai se comportar. Agora, bora discutir vamos discutir um pouco aqui esse problema. Seguinte. Isso significa que a velocidade ela varia de uma forma não uniforme, não linear. No caso, exponencialmente, do jeito que a gente está vendo aqui, conforme a espira está descendo, tá? Tá, a pergunta final é qual a velocidade quando estiver ali já no fim. Mas veja que na questão, no problema, ele não forneceu essa altura. Então a gente tem que assumir que essa espira é suficientemente longa para que quando ela estiver caindo, ela atinja a velocidade terminal antes de ficar totalmente num campo magnético, tá? Então tem que ter a gente tem que ter aí uma boa fé nesse problema para assumir que ela atinge a velocidade terminal antes ali antes de estar totalmente imersa, né? Bom, o que seria a velocidade terminal? É quando atinge o equilíbrio. É o mesmo caso quando você solta, caso lá da resistência do ar, você solta uma pedra, vai ter a resistência do ar, né? Mas a velocidade ela não aumenta para sempre. Em algum momento ela atinge o equilíbrio, que é chamada velocidade terminal. É quando a força de resistência se iguala com o peso, né? Por isso que uma gota de chuva ela não cai ela não aumenta a velocidade para sempre. Se tu soltar um corpo de um prédio, ele não vai aumentar a velocidade totalmente para sempre. Por quê? Em algum momento a força de resistência se iguala com o peso. Aí fica no equilíbrio, né? Não tem... Então a velocidade vai ser constante, né? Que é a chamada velocidade terminal. Mesma situação aqui. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. mgr
BL ao quadrado vezes... Como isso aqui é negativo, né? Isso é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre Euler, B ao quadrado, L ao quadrado, MR vezes T. Pronto. Então, para o instante suficientemente longo, isso aqui vai ser zero, né? Então, para um T grande, um Tzão... Não, tô brincando. Porque essa pedra faz sentido quando a gente fala T minúsculo, T maiúsculo, né? Fala T pequeno e Tzão. Mas um T grande, né? Um instante grande de tempo. Então vamos supor que passou um instante muito longo, né? O suficiente para que isso aqui seja um valor grande, isso aqui seja aproximadamente zero, entendeu? A gente costuma dizer que um instante tendendo ao infinito, né? Ou seja, passou um tempo muito longo, tendendo ao infinito, né? Pode dizer assim. Mas claro, não vai passar um instante infinito, né? Isso leva um certo tempo até aqui, mas não é um tempo infinito. Mas a ideia é tipo assim, imagina um valor de t muito grande o suficiente para que eu possa... Isso aqui é um valor tão grande que eu possa aproximar isso aqui de zero, entendeu? E aí, nesse caso, a velocidade terminal vai ser mgr sobre b ao quadrado, L ao quadrado, né? Que é a alternativa B da questão. Mas isso não importa, né? Tipo, foda-se qual é a alternativa. O negócio aqui é a gente discutir essa situação. Então, vê. Aí vamos lá. Como eu tinha falado, né? A gente tem que ter essa boa fé de que ela atinge a velocidade terminal antes de completar. Eu vou dizer as consequências disso. Vamos lá. Só para relembrar o que foi que aconteceu, né? A aspira ela vai entrar, a velocidade vai variar. A DDP depende da velocidade. Por quê? Ela vai entrar ela vai entrar aumentando a velocidade, porque inicialmente ela vai ser acelerada, né? Porque só vai ter uma força resultante para cá, que é o peso. E, claro, vai aos poucos vai aparecer a força de resistência. Resistência, que é essa força magnética. Então, a taxa de variação do fluxo aumenta, né? Tá variando muito rápido o fluxo magnético. Então, a DDP, ela aumenta, vai aumentando, ela é rápida, o que implica numa corrente elétrica. Vamos lá, aumento de velocidade, aumento de DDP, corrente elétrica com mais intensidade, força magnética com mais intensidade, entendeu? E isso, claro, vai variando a velocidade. Beleza? Mas em algum momento as coisas se estabilizam, né? Enfim, por isso não varia de forma constante. Se variar de forma constante, show, ótimo, perfeito. Mas não é o caso. Aí você pergunta, putz, mas eu teria que fazer isso tudo para responder essa questão de nível de física básica? Não precisaria. Essa é a graça também, não precisaria. Por quê? Você pode entender o seguinte. Você pode entender isso de forma qualitativa, que foi o que eu fiz aqui. A gente consegue explicar isso sem as equações. Claro, que a equação fica bem mais bonito. Mas eu posso explicar isso sem as equações. Como eu falei, beleza, a velocidade vai variar, o que vai variar a DDP, o que varia a corrente, o que varia a força magnética. Tá, tudo bem. Mas em algum momento vai se estabilizar, tá certo? Essa força magnética, ela tá aumentando conforme... Ela tá aumentando aí conforme a aspira tá descendo. Em algum momento ela se estabiliza. Vai ser a velocidade terminal. Ou seja, agora é o seguinte... É esperado também que ela atinja essa velocidade terminal antes da parte superior... Antes dela ficar totalmente imersa. Por quê? Se ela não atingir a velocidade terminal... Aliás, não tem nenhuma consequência. Vai ter uma consequência quando ela estiver totalmente imersa. Porque quando ela estiver totalmente imersa...
Bom, não vai ter mais força magnética. Por que não vai ter mais força magnética? Porque o fluxo não vai ter variação de fluxo. Não tem variação de fluxo, não tem DDP, não tem corrente, não tem força magnética, não tem força se opondo. Só vai ter o quê? O peso. E ela vai descer aceleradamente, né? Então, se eu fosse fazer um gráfico de velocidade com o tempo, seria algo assim, ó. Então, ela vai fazer isso aqui até atingir a velocidade terminal. Aí, beleza, vamos supor que nesse momento é o momento que ela entra. A velocidade vai ser constante, né? Porque atingiu a velocidade terminal, então a velocidade é constante, variação do fluxo constante, DDP constante, corrente constante, força resultante constante. Tá ligado? Bom, porém, se é aqui que ela entra totalmente, aí ela vai fazer isso aqui, ó. Porque agora aqui a única aceleração é a da gravidade. Porque não tem mais variação de fluxo magnético, tá ligado? Enfim, questão boa, né, pra gente poder brincar um pouco aqui. É igual, você quer aquela coisa, né, do condutor sobre trilhos que... Enfim, acho que deu pra entender, né? E aí, gostaram? Massa, né? Não, enfim. Como eu falei, coisa básica, né? Só pra gente esquentar. Valeu.